Olá pessoal, beleza? Estamos de volta tratando sobre a análise do gráfico de uma função. Já vimos algumas situações que tratavam sobre esse tema. Hoje nós vamos fazer uma pequena atividade, um pequeno exercício, comentar um pequeno exercício que vai reforçar esse conhecimento que foi adquirido nas aulas anteriores. Valeu? Então vamos lá. Primeira situação, ela diz o seguinte: identifique quais gráficos representam uma função. E aí você tem que lembrar daquele conceito que, para ser uma função, cada valor da abscissa x, ou seja, para cada valor de x, tem que ter um único correspondente em y. Qual é um caminho que você pode verificar esse item aí? Traçando retas paralelas ao eixo y. Se essas retas paralelas tocarem o eixo y, ou tocarem o gráfico no único ponto, significa que aquele gráfico é uma função. Se tocar em mais de um ponto, o gráfico não é uma função. Então nós vamos fazer isso, traçar algumas retas paralelas ao eixo y, cortando o gráfico. Se cortar o gráfico em mais de um ponto, não é função. Se cortar no único ponto, é uma função. Então vamos lá. Tracei aqui duas retas paralelas aqui ao eixo y. E o que é que eu pude observar? Que essa reta cortou o gráfico aqui do gráfico, né, num único ponto. Ou seja, para cada valor que eu escolher aqui para x, cortou aqui a reta, cortou no único ponto. Ou seja, para cada valor que eu escolher aqui para x, vai ter um único correspondente lá em y. Ou seja, nessa situação aqui é uma função. Então a letra A, ela representa uma função, beleza? Mas deixando isso mais claro, esse tipo de função aí é uma função afim, uma função de primeiro grau, e ela é uma função constante, tá bem? Beleza? Então letra A é uma função. Vamos analisar aqui o gráfico da letra B. Vamos usar o mesmo procedimento. Vou traçar aqui alguns segmentos de reta. Novamente, o que se observa? Eu tracei aqui 3 segmentos de retas paralelos ao eixo y. E eu pude observar que para cada valor aqui de x, tem um único correspondente em y. Tá vendo? Essas linhas cortam o gráfico no único ponto. Certo? Então, para cada valor de x, um único correspondente em y aqui. Beleza? Então, como está cortando o gráfico no único ponto, isso significa que esse gráfico aqui, ele representa uma função. Então, a letra B também é uma função. E, mais especificamente, esse gráfico aqui é uma parábola, ou seja, é o gráfico de uma função de segundo grau, uma função quadrática. Beleza? Letra C. Aqui nós temos a linha do gráfico, vamos usar o mesmo procedimento aqui. Vamos traçar segmentos de reta, cortando esse gráfico aqui, paralelos ao eixo y. Observando aqui esse gráfico aqui da letra C, percebemos que quando eu tracei segmentos aqui de retas paralelas ao eixo y, eu pude observar que o valor de x aqui, né, que é o domínio da função, ele está cortando o gráfico aqui em 2 pontos. Está cortando aqui nesse ponto, está cortando aqui nesse ponto. Isso significa que esse valor aqui de x tem 2 correspondentes em y. E então nessa situação não é uma função. Lembrar sempre,
Para cada valor de x tem que ter um único correspondente em y para ser uma função. Então aqui, olha, nessa situação, ó, não é uma função, pois esse valor aqui de x está tendo dois correspondentes em y. Portanto, a letra C não é uma função. Letra D. Na letra D aqui nós temos um gráfico, certo? E aqui o que nós podemos observar? Que esse valor de x aqui, essa abscissa x aqui, ela tem infinitos pontos aqui, ó, em relação a y, tá bom? São vários os pontos aqui, ó. Então, nessa situação aqui da letra D, também não é uma função. Tá vendo? Ó, o valor de x, ó, tem um correspondente aqui, tem um outro aqui, ou seja, infinitos pontos aqui correspondentes, beleza? Então, não é uma função. Letra E. Na letra E, vamos traçar segmentos de retas aqui, ó. O que se observa? Que esse valor de x aqui, ó, corta o gráfico uma única vez. Ó. Esse valor de x corta o gráfico uma única vez, esse valor de x corta o gráfico uma única vez. Ou seja, para cada valor de x tem um único correspondente em y. Beleza? Para cada valor de x, um único correspondente em y. Portanto, nessa situação aqui é uma função. Né? Esse gráfico aí é uma função exponencial e é uma função, representa uma função. Vamos aqui na letra F. A letra F, vou agilizar um pouquinho aqui, ó. Se eu traçar segmentos de retas paralelos ao eixo Y. O que se percebe? Que para cada valor de x, ó, corta o gráfico uma única vez, ou seja, tem um único correspondente. Ó. Esse valor de x toca o gráfico uma única vez, ou seja, tem um único correspondente. Ó, também tem um único correspondente e esse valor de x também tem um único correspondente. Portanto, esse gráfico aqui, ele também representa uma função. Então, são funções as letras A, B, E e F. Não é função as letras C e D. Valeu? Vamos lá para uma próxima questão. O que é que pede nessa questão, pessoal? Pede para você determinar o domínio, determine o domínio e a imagem das funções. Então, você vai olhar para o gráfico e vai determinar quem é o domínio e quem é a imagem da função. Lembrar, onde é que está o domínio? No eixo X, que é o eixo das abscissas. Onde é que está a imagem? No eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, você ficar atento a esses dois tópicos aí. Quem é o domínio está sempre no eixo X e a imagem está sempre no eixo Y. Determinar a altura do gráfico. Beleza? Então, vamos lá. Onde é que se inicia o gráfico? Em relação ao domínio, em relação ao eixo X. Inicia aqui, ó, no menos 3. Tá vendo? E observando aqui o menos 3, ó, bolinha fechada aqui em relação ao menos 3. Ok? Ó, então, ó, eu vou ter domínio fechado aqui no menos 3. E onde é que ele termina? Termina aqui no 7, ó. E a bolinha também está fechada aqui no 7, ó. Então, quem é o domínio, pessoal? É todo esse intervalo que inicia aqui no menos 3 e vem até aqui o 7. Beleza? Ó, então, esse pra gente aqui, ó, é o domínio da função. Como é que você vai representar o domínio da função? Fazendo uso ou de colchetes ou uso de chaves, né? Então, aqui, ó, em relação aqui à letra A, o domínio da função vai ser igual. Fechado no menos 3 e fechado no 7. Ó. Intervalo fechado no menos 3, intervalo fechado também no 7. Com notação de conjuntos, nós vamos ter, ó, domínio da função vai ser igual. Aí eu vou abrir chave nessa situação, né?
sempre vou iniciar, ó, x pertence ao conjunto dos números reais, tá ok? X, né? Agora, ó, intervalo fechado no menos 3, quando for o intervalo fechado, ó, menor ou igual, certo? Então, x menor, x maior ou igual a menos 3 aqui, não é isso? Ou seja, menos 3 é menor ou igual a x. E fechado também o 7, ó, menor ou igual também. E aí, fecha aqui as chaves. Tá vendo? Então, x pertence aos reais, tá ok? X maior ou igual a menos 3 e x menor ou igual a 7. Observe que os números, ó, iniciam aqui no menos 3 e são maiores do que menos 3. E vai até a 1, até o 7. Beleza? Então tá aí o domínio da função. E a imagem, pessoal? A imagem, bora lá para a imagem, ó. Imagem, agora eu vou olhar a altura do gráfico. Então, eu observando aqui a altura, onde é que está o ponto mais baixo aqui do gráfico? Ó, no 1. E está o quê? Está fechadinho aqui no 1. Então, inicia aqui o gráfico. Beleza? A imagem da função. Qual é o ponto mais alto? Ó, onde é que correspondente nele? No 3. Beleza? Então, e também está fechado aqui no 3. Então, ó, onde é que vai estar a imagem da função? Nesse intervalo aqui. Ó. Esse intervalo aqui é a imagem da função. Então, nós vamos ter aqui, ó, a imagem da função, ela vai ser fechada no 1 e também vai ser fechada no 3. Beleza? Intervalo fechado no 1, intervalo fechado no 3. Com notação de conjuntos, né? Nós vamos ter, ó, imagem da função, vou abrir chaves aí, ó, x pertence, perdão, pessoal, eu tenho uma observação para fazer aqui. A imagem é o y, então o y pertence ao conjunto dos números reais, tal que y, ele é como intervalo fechado, menor ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Ok, pessoal? Então tá aí a imagem da função. Na letra A. Vamos lá para a letra B? Letra B, nós temos aqui, ó. Quero ver identificar quem é o domínio e quem é a imagem. O domínio é em relação ao eixo X, né? Então, observando aqui onde é que ele inicia aqui o gráfico, pessoal. Inicia aqui no 0. Ele está fechadinho aqui no 0. E vai até onde? Até o 5. Então, o meu domínio, ó, inicia aqui no 0, fechado no 0. Ó, vem todo esse intervalo, ó, e termina aqui no 5, fechado no 5 também. Tá bom? Então, esse é o domínio aqui da função. Então, fica o domínio da função vai ser igual cochetes fechado no 0 e intervalo fechado também no 5. A imagem da função. Vou colocar outra notação antes da imagem. Fazendo a outra notação. Domínio da função, abre chaves, x pertence aos reais, tal que x, como é intervalo fechado, ó, menor ou igual. Menor igual. Certo? Então, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 0 e x menor ou igual a 5. E a imagem, pessoal? Como é que fica a imagem? Vamos lá para a imagem. A imagem da função em relação à imagem, você vai olhar para o eixo y, né? Então, vê a altura desse gráfico. Abaixamos aqui, ó, onde é que ele inicia? Aqui no 0. E qual é a altura máxima dele? Correspondente ao 5 aqui, ó. Então, fechado aqui no 0 e fechado aqui também no 5. Então, a imagem do gráfico é isso aqui. Beleza? Esse intervalo que vai do 0 ao 5. Então, você tem a imagem fechada no 0 e fechada também
fechada também no 5. Representando em notação de conjuntos, nós temos a imagem da função vai ser igual. Nós temos aqui y pertence aos reais, tal que y vai ser como a intervalo fechado, menor ou igual a 0, menor ou igual a 5. Ok? Vamos ali para a letra C. Para fazer a letra C, eu vou apagar aqui essa primeira parte. Resolvendo aqui a letra C. Em relação ao domínio, pessoal, o domínio é o comprimento do gráfico, são os valores aqui de x, tá? Então, onde é que inicia o gráfico? Ele inicia aqui, x. No intervalo está aberto aqui, tá vendo? A bolinha aberta. Então, o intervalo aberto aqui no 0. Termina onde? Termina aqui no valor do 5, tá vendo? Então, ele está aberto aqui também, então, bolinha aberta aqui também no 5. Então, quem é o domínio dessa função? É esse intervalo aqui, Isso aqui é o domínio da função. E aí nós temos, vamos representar com colchetes, o domínio da função vai ser igual intervalo aberto, intervalo aberto. Então, no intervalo aberto com colchetes, você vai escrever o colchete voltado ao contrário, tá? Então, aberto no menos 1 e aberto também no 5. Beleza? Então tá aí. Lembrando que eu poderia representar assim também, com parênteses. Aberto no menos 1 e aberto no 5. Tá bom? O colchete, no parênteses, representa intervalo aberto. Posso representar também com notação de conjuntos. Então fica assim, o domínio da função vai ser igual. Aí eu vou abrir chaves, x pertence aos reais, tal que x tem que ser aberto, então menor, você vai usar só o menor ao invés de usar o menor igual, tá? E menor do que menos 1 e menor do que 5. Então tá aqui, x pertence aos reais, tal que x é maior do que menos 1 e x menor do que 5. E a imagem? O mesmo procedimento, só que agora você vai olhar a altura do gráfico, né? Onde é que a altura do gráfico? Ela vem aqui, no menos 2, termina aqui, no 4. Está aberto no menos 2 e está aberto aqui no 4 também. Então, intervalo aberto aqui, no menos 2, intervalo aberto aqui no 4. Então, quem é a imagem? Esse intervalo aqui. Beleza? Do menos 2 ao 4. Então você tem aqui, a imagem da função. Aí você, intervalo aberto e aberto. Aberto no menos 2 e aberto também no 4. Fazendo a anotação representar na anotação de conjuntos. A imagem fica, a imagem da função y pertence aos reais, tal que y, intervalo aberto, você vai usar apenas o menor. Y menor do que menos 2 e o y menor do que o 4 aqui. Fazendo a leitura, nós temos y pertence aos reais, tal que y maior do que menos 2 e y menor do que 4. Então tá aí as letras A, B e C. Vamos lá para a próxima, pessoal?
Então, pessoal, para agilizar um pouquinho aí a correção das questões, vocês estão vendo que eu estou fazendo as duas representações aí, fazendo no colchetes e fazendo também com anotação de conjuntos. Então, para agilizar um pouquinho, eu acredito que vocês já compreenderam o que é identificar quem é o domínio, quem é a imagem, e o importante é você reconhecer onde é o intervalo do domínio, o intervalo da imagem. Eu vou utilizar apenas uma das notações, vou utilizar a notação com colchetes, tá bem? Então vamos lá, bem rápido mesmo aqui. Na letra D, onde é quem é o domínio, onde é que vai estar o domínio? No eixo X, então eu tenho que ver o comprimento aqui do gráfico, né? Então onde é que ele inicia? Aqui, no menos 3 e vai até onde? Até o menos 1. Então quem é o domínio aqui, ó? É aquele domínio que inicia aqui no menos 3 e esse intervalo aqui, ó, que vai até o 1, que é fechado aqui no 1 também. Então aqui, ó, o domínio da função vai ser igual a intervalo fechado no menos 3, intervalo fechado também no 1. Beleza? A imagem em relação ao eixo Y, né? Então você tem que ver a altura do gráfico. Onde é que está a altura aqui, ó? Menos 1, certo? Está fechado aqui o menos 1, ó. E vai até o 1. Ou seja, ó. Então quem é a imagem? Ó? Esse intervalo aqui, ó. Então a imagem da função, intervalo fechado no menos 1 e também fechado no 1. Professor, é bem mais simples a gente usar apenas o colchetes. Verdade, é mais simples, mas é importante você conhecer os dois modos. Dependendo do autor que elaborou a questão, que você for lá no vestibular ou em outro curso qualquer, ele pode adotar esse método e pode adotar o outro, né? Então, se você não conhecer os dois, você não vai saber o que significa cada um deles, tá bom? Então, por isso que aqui nas atividades é necessário que você conheça os dois modos, tá? Inclusive, aqui na letra E, eu vou resolver pelo outro modo, tá bom? Não vou usar o colchete. Então, bem rápido mesmo. Vamos ver aqui quem é o domínio e quem é a imagem. Domínio, eixo X, imagem, eixo Y. Então, olhando aqui para o domínio, o gráfico ele inicia aqui, ó, tá vendo? Está aberto aqui no menos 2, ó, então o intervalo aberto aqui no menos 2, e termina aqui no 5, ó, tá vendo? Ó, termina aqui no 5, está fechado aqui no 5. Então, intervalo fechado aqui no 5. E quem é que vai ser então o domínio? São os números maiores do que menos 2, né? E menor ou igual a 5, né? O intervalo aberto você não conta com aquele elemento, o intervalo fechado você conta sim. Então, ó, quem é o domínio da função? Domínio da função, usando a notação de conjuntos, ó. X pertence aos reais, tal que X. Aqui, olha, intervalo aberto, então você usa só o menor. Aqui, intervalo fechado, ó, você usa o menor igual, tá? E aí é só colocar o algarismo que está lá, ó, menos 2 e o 5. Viu? Ó? Então, x pertence aos reais, tal que x maior do que menos 2 e x menor ou igual a 5. Então, está aqui o domínio da função. Vamos ver quem é a imagem. A imagem, como é em relação ao eixo Y, você vai olhar a altura. Né? Então nós temos aqui, ó, ela inicia aqui, essa altura aqui, aonde? Ó, no menos 1, e o intervalo está aqui fechado, tá bom? Termina onde? No 3. Agora surgiu uma dúvida aqui, ó, está aberto e está fechado. Quando tiver o aberto e fechado, você vai considerar sempre um intervalo maior, que no caso, ó, vai ser o fechado. Então, ó, fechado aqui também no 3, tá? Então quem é a imagem? Maior ou igual a menos 1 até o menor ou igual a 3. Então fica assim, ó, a imagem da função y pertence aos reais, tal que o y ele é aberto, fechado, né? Fechado e fechado. Então,
você vai usar o menor igual. Menor igual, menor igual. Menor igual a menos 1 e aqui 3. Ok? Tá aí, ó. Y pertence aos reais. Tá ok, y maior ou igual a menos 1 e y menor ou igual a 3. Beleza? E aí, para finalizar essa questão, vamos aqui para uma próxima. Ainda tem as letras F e G, não é isso? Então vamos lá. Domínio e a imagem, né? Domínio, você, eixo X, que é o eixo das abscissas, você vai olhar o comprimento do gráfico. Onde é que ele inicia aqui, ó? No 2, tá vendo? Tá fechado, então, ó, intervalo fechado aqui no 2. Termina onde? No 10. Aberto aqui no 10. Então, quem é que domina? Maior ou igual a 2 e menor do que 10. Então fica assim. O domínio da função vai ser igual a x pertence aos reais. Tá o quê? X, aí olha, fechado, você usa o menor igual. Aberto, você usa o menor. Então, 2 aqui e 10 aqui. Então tá aí, ó. X pertence aos reais, tá o que? X maior ou igual a 2 e menor do que 10. A imagem, você tem que ver a altura. Então, o ponto mais baixo aqui, ó. Tá vendo? No 5. Onde é o ponto mais alto? No 7. Você observa, ó, fechado, fechado. Então, ó, você considera fechado aqui no 5 e fechado aqui também no 7. Então, quem é a imagem? Maior ou igual a 5 e menor ou igual a 7. Agora vamos ter aqui, ó. A imagem da função vai ser igual a y pertence aos reais, tá o quê? Y fechado e fechado, é isso? Então você usa o menor igual. 5 e o 7 lá. Então nós vamos ter, ó, y pertence aos reais, tá o quê? Y maior ou igual a 5 e y menor ou igual a 7. E para finalizar, nós temos aqui o domínio e a imagem, né? Onde é que inicia o gráfico em relação ao eixo X, que é o domínio? Inicia, ó, no menos 6. Tá o quê? Tá aberto, né? Aberto aqui no menos 6. E termina onde? No 1. Tá aberto também, ó. O cérebro tá aberto. Então, tá aberto aqui no 1. E aí, quem é que vai ser o intervalo? Números maiores do que menos 6 e menor do que 1. Tá bom? Então o domínio fica assim. Domínio da função vai ser igual a x pertence aos reais, tá o que? X, ó, intervalo aberto é aberto. Então eu vou usar só o menor. Menor, menor. Tá? Menor do que menos 6 e menor do que 1. E a imagem, em relação ao eixo Y, né? Então você vai olhar a altura. Onde é que está o ponto mais alto? Mais baixo, aliás, ó. No menos 1, tá vendo? Menos 1 aqui, ó. Menos 1. E ele está o quê? Ó? Aberto, está fechado, aqui está aberto, você considera o maior intervalo. No caso, ó, intervalo fechado. E a altura, o ponto mais alto, ó. No 6, ó, aberto, fechado, considera o maior intervalo, que no caso é fechado. Então, fechado aqui no 6 também. Então, a imagem, ó, maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 6. Então, a imagem da função vai ser igual. Y pertence aos reais. Tá ok, y, fechado e fechado, não é isso? Então eu vou usar menor ou igual. Menos 1 e 6. Então tá aí, y pertence aos reais, tá ok, y, menor, maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 6. Beleza?
Então isso aí conclui essa parte. E para finalizar, vamos ver a última questão que foi proposta para vocês. Observe o gráfico da função f. Nós chamamos aqui o gráfico da função f, tá bom? Vocês vão observar com atenção. E fazendo análise desse gráfico, pede para responder essas duas questões, ok? Então, letra A. Qual é o valor de f de 4, pessoal? Olha, lembrar, quando eu tenho aqui, ó, f de 4, eu estou querendo saber qual é o valor de y, que esse f você pode substituir por y, né? Sabendo que o x é o 4, tá vendo? F de x, f de 4. Então, eu quero saber qual é o valor de y no ponto em que x é 4. Então, eu venho aqui para o gráfico, ó. O x aqui é 4, então, aqui está ali no gráfico. Então, se eu traçar no tracejado aqui, ó, eu vou ver que eu vou ter esse ponto aqui, ó, que vai ser quem, ó? 4 e 2. Portanto, ó, o meu f de 4, ó, f de 4 vai ser igual a 2. Beleza? Não tem segredo não. Ó. X é 4, ó, então ele vem aqui até esse ponto.